nosso canal Fonte de Águas Vivas. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Momento com Deus, através das leituras, todas baseadas nas Escrituras Sagradas. Se inscreva agora no canal para você não perder os nossos próximos encontros. Ative o sininho também para você receber a notificação na hora da postagem. E aperte o curtir para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de vídeo e você possa fazer parte também da nossa galera. Deus te abençoe. O Espírito Santo, meu companheiro. Segunda parte. Parceria na evangelização. O segundo significado da palavra comunhão é trabalhar em parceria. Lucas, capítulo 5, versos 10. E conformar-se com. Veja Filipenses também, capítulo 3, versos 10. Trabalhar juntos como parceiros no mesmo propósito e compartilhar alegria, tristeza, vitória e provações. O Espírito Santo foi enviado à Terra com finalidade de trabalhar em parceria com os cristãos para vivificar espíritos mortos, dando testemunho da graça de Jesus Cristo. Antes de deixar este mundo, Jesus disse aos seus discípulos: quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. João, capítulo 15, versos 26 e 27. Podemos entender daí que a grande missão de pregar o Evangelho foi dada primeiro ao Espírito Santo e depois aos santos que creram no Senhor. Mas Jesus enfatiza aqui que a obra de evangelização deveria ser levada a cabo como uma ação conjunta entre o Espírito Santo e a humanidade. Com o Espírito Santo participando nesse trabalho como principal obreiro, podemos concluir que o motivo todo de a evangelização hoje progredir tão pouco é porque a Igreja regrediu na obra de ganhar almas e porque ela tem estado à beira da falência, pois o companheirismo com o Espírito Santo foi rompido. Nos dias atuais, as pessoas não reconhecem o Espírito Santo nem o recebem de bom grado. Uma vez que não dependem dele, terminam em fracasso, tentando com o esforço próprio realizar a obra de Deus. Este trágico fracasso foi ressaltado claramente no livro do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versos 20. Se essas palavras tivessem sido endereçadas ao mundo incrédulo, não causariam surpresa, mas foram ditas à igreja de Laodiceia, aos cristãos no tempo do fim do mundo. Que horrível revelação! Pense nisso. Nosso Senhor disse que estaria conosco sempre, mediante
o Espírito Santo. Entretanto, a Igreja tenta fazer obra de Deus mediante adoração centrada no homem, afastando o Espírito Santo e deixando-o do lado de fora. Não era assim na Igreja primitiva. Os santos do primeiro século reconheciam que a evangelização devia ser feita do princípio ao fim, acompanhados com o Espírito Santo. Quando os apóstolos pregadores foram levados perante o conselho judaico em Jerusalém a fim de serem examinados, Pedro respondeu nestes termos às perguntas do conselho: O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos, capítulo 5, versos 30 a 32. Pedro confirmou ali que a obra de evangelização dos apóstolos era executada em parceria com o Espírito Santo. Jesus não começou a pregar o reino do céu senão depois de haver recebido a plenitude do Espírito Santo. Só então ele levou a cabo o seu ministério em 3 anos e meio, com grande poder e autoridade. Reconhecida esta verdade, como ousamos pensar que podemos realizar a obra de Deus tão somente com poder e sabedoria humana? Um jovem chamado Archibald Brown entrou para uma escola de preparação de pastores estabelecida pelo pregador C.H. Spurgeon, de renome mundial. Depois que Brown recebeu diploma dessa escola, ele se tornou um pastor bem-sucedido em Londres, e milhares de pessoas se apinhavam para ouvi-lo. Muitos admiravam a tremenda unção do jovem pastor e se perguntavam de onde vinha seu grande poder. Depois de sua morte, o segredo foi descoberto na velha e manuseada Bíblia que ele usava em Atos 15, 28. Ele havia registrado uma nota ao pé da página: quão importante é um trabalho no qual nosso companheiro principal é o Espírito Santo. Sem a sua parceria, nenhuma vida de fé ou obra evangélica tem valor. A bênção e o sucesso em nossa vida de fé e de pregação do Evangelho também estão em proporção direta à profundidade do companheirismo com o Espírito Santo. Depois de ressurreto e antes de sua ascensão, Jesus reuniu seus discípulos junto a si e ordenou-lhes que pregassem o Evangelho ao mundo inteiro. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus,
28, versos 19 e 20. Mas depois de lhes haver dito isto, o Senhor não mandou que começassem a pregar o Evangelho de imediato. Disse-lhes que a pregação do Evangelho não poderia ser feita sem a companhia do Espírito Santo. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1, 5 a 8. A maravilhosa vitória do Evangelho na igreja primitiva ocorreu, porque os discípulos obedeceram à ordem de Jesus de modo incondicional. Eles ficaram em Jerusalém até que foram cheios do Espírito Santo. Então pregaram. C. Campbell Morgan, teólogo inglês e pastor abençoado, escreveu este comentário de Atos, capítulo 5, versos 30 a 32. O testemunho do Espírito Santo é o único poder definitivo com o qual a Igreja pode contar. Dentre outros fatores, este é o mais poderoso. Se não pudermos cooperar bem com o Espírito Santo, não poderemos exercer a influência do Evangelho, nem em Jerusalém, nem em Londres. Se os que pregam o Evangelho não são dotados com este poder invisível, e se a Igreja não refletir ao mundo esta luz eterna e misteriosa que ela recebeu, ambos serão sempre deficientes, inúteis e tão frios quanto a morte, embora seu aspecto exterior pareça imaculadamente perfeito e excelente. Se quisermos encher Londres com o Espírito Santo, deveremos por todos os meios realizar nosso trabalho em companhia do Espírito Santo. Se fizermos apenas isto, a Igreja marchará para sucessivas vitórias com Deus através da alegria ou da provação. O livro de Atos diz clara e repetidamente que o Evangelho era pregado tendo a companhia do Espírito Santo. Em Atos 8, encontramos o diácono Filipe, que desceu a Samaria e conduziu reuniões de avivamento nas quais uma grande multidão arrependeu-se e foi salva. Inúmeras pessoas foram curadas. Grandes milagres e maravilhas foram realizados e era abundante a alegria. No meio deste grande reavivamento, um anjo apareceu de repente a Filipe e lhe disse que fosse para o sul, em direção a Gaza. Quão diferente é a vontade de Deus da vontade do homem! Poderia parecer-nos que o diabo havia tentado a Filipe com uma revelação errada. Por que deveria ele deixar aquelas reuniões vitoriosas e ir para um deserto? Porque Filipe trabalhava de parceria com o Espírito Santo. Ele tinha certeza de que essa ordem era de fato dada pelo próprio Consolador. Obediente,
ele deixou as reuniões em Samaria e foi para o deserto pela fé, não sabendo bem para onde ia. Mas o Espírito havia planejado o alcance de todo o continente africano pelo alcance de um etíope a quem Filipe encontraria. Eis como a Bíblia descreve a cena. Levantou-se Filipe e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Cardace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, Atos 8, 27 e 28. O Espírito Santo enviou Filipe ao deserto a fim de pregar o evangelho da salvação a uma alma preparada. E como este etíope foi salvo, Filipe ceifou uma colheita muito maior do que teria ceifado se tivesse permanecido em Samaria, dirigindo reuniões de evangelização. Não deveríamos negligenciar nem desprezar o que parecem ser pequenas ordens do Espírito Santo. Não temos a mínima ideia de o que ele pode estar planejando. A palavra do Espírito Santo a Filipe foi até mais específica. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Atos, capítulo 8, verso 29. Guiado dessa maneira, Filipe aproximou-se do carro no momento e no lugar exatos, quando o eunuco etíope lia o capítulo 53 de Isaías. A profecia do sofrimento de Cristo para nossa expiação. Que orientação maravilhosa e horário apropriado! Depois de ouvir a explicação, o etíope recebeu Jesus como Salvador. Havendo eles chegado a um lugar onde havia água, foi batizado. O que ocorreu depois disso mostra quão poderoso pode ser o companheirismo com o Espírito Santo na obra da pregação do Evangelho. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Atos 8, verso 39. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Isto é que é verdadeiro companheirismo. Alguns poderiam explicar nossa falta de poder sem a desculpa de que o Espírito Santo já não opera desse modo em nossos dias. Mas Jesus disse: Ele, o Pai, vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. João, capítulo 14, verso 16. O Espírito é o mesmo para sempre e Ele está conosco neste momento. Se Ele não pode realizar o trabalho, é porque o cristão hoje o traem e negam, e além de não dependerem dele, ainda não lhe prestam atenção. Negligenciar o Espírito Santo é que faz o poderoso Evangelho tornar-se notícia ultrapassada, como antiguidade
no museu, no capítulo 10 de Atos, encontramos outra cena de trabalho em conjunto. Pedro, de parceria com o Espírito Santo, é enviado para pregar a um centurião gentil chamado Cornélio e a toda a sua casa. No dia seguinte, indo eles em seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Atos 10, versos 9 a 20. Aqui, uma vez mais, podemos entender que o Espírito opera para o livramento de almas. Cornélio, centurião do exército romano em Cesareia, era homem devoto, mas ainda não tinha recebido a salvação. O Espírito Santo de Deus, pela mensagem de um anjo, instruiu a Cornélio que mandasse chamar a Pedro como o vaso para pregar o Evangelho. Veja os versos de 1 a 8. Pedro, criado como judeu ortodoxo, detestava amizade ou até mesmo uma simples conversa com os gentios, que eram imundos, de acordo com a lei judaica. Mas, a fim de alargar o campo do ministério de Pedro, o Espírito Santo fê-lo ter uma estranha visão 3 vezes, e então ordenou a Pedro que não duvidasse, mas fosse à casa do gentil Cornélio. Que ministério maravilhoso do Espírito Santo! Ele havia preparado ambas as partes, o mensageiro e o que recebia a mensagem. Escapa à nossa compreensão o quanto é necessário, desesperadamente necessário, este mesmo ministério do Espírito Santo hoje. Enviar um vaso preparado para um espírito preparado. Deus é o único que conhece o horário certo. Enquanto pregava o Evangelho na casa de Cornélio, Pedro disse: Ele nos mandou pregar ao povo
e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Atos 10, versos 42 a 46. Obra tão maravilhosa quanto essa só poderia ocorrer com a parceria do Espírito Santo. Mais adiante, em Atos, Lucas descreve a cena na qual uma congregação toda cooperava com o Espírito Santo. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Atos, capítulo 13, verso 14. Esse relato nos ensina diversas lições importantes acerca da relação entre a obra de evangelização e o Espírito Santo. Na pregação do Evangelho, o Espírito Santo é onipotente, soberano. Aqui ele mostra que ocupa a posição de preeminência na igreja, empregando o pronome eu, subtendido no texto, o que significa que a obra do Evangelho é a obra que ele exige. Aqui ele também acentua que o embaixador extraordinário e plenipotenciário não é uma denominação nem pessoa humana alguma, mas ele próprio, o Espírito Santo. Essa passagem também ensina de maneira clara que os que trabalhavam no Evangelho só deveriam realizar sua missão mediante a companhia do Espírito Santo, sem esperar pela orientação dele, à semelhança da igreja de Antioquia, que servia ao Senhor e orava no Espírito. Como poderia alguém ouvir a pequena e mansa voz? É triste, mas verdadeiro, que a igreja moderna está cheia de planos e programas de interesse humano. A adoração é planejada e apresentada para agradar ao homem numa associação puramente comunitária. Há pouco interesse em escutar o Espírito Santo. Como resultado, a igreja que deveria estar cuidando da obra do reino do céu está devastada. Ela está à beira da falência e tornou-se objeto de escárnio e reprovação. Em cada cidade, vila e comunidade há templos, mas o espírito dos adoradores tornou-se vazio e nulo. Temos descartado o mandamento do Senhor, que nos diz para sermos a luz do mundo. Temos tapado os ouvidos ao chamado do Espírito Santo.
a igreja, como um rebanho de ovelhas perdidas, perambula de um lado para o outro e cai como presa do diabo, que anda ao derredor buscando a quem possa devorar. A heresia e os falsos ensinos florescem. Nesse roda-moinho, quando e como as reuniões de oração de Antioquia poderiam ser restauradas em nosso meio? Em Antioquia, eles não serviam unânimes ao Senhor enquanto aguardavam as ordens divinas? Não jejuavam e oravam sinceramente a fim de estar aptos para a obra na qual o Consolador era companheiro inseparável? Para evangelizar em nossa época, deveríamos, uma vez mais, buscar a mente do Espírito que nos dá poder, sabedoria, orientação sobrenaturais. Deveríamos arrepender-nos e abrir os ouvidos ao seu chamado. O relato dos acontecimentos em Antioquia continua, afirmando que Barnabé e Paulo foram separados pelo Espírito Santo para realizar a sua obra. Enviados pelo Espírito Santo desceram. Atos, capítulo 13, verso 4. Essa despedida nos obriga a pensar. Eles partiram, enviados não por qualquer denominação, nem por qualquer instituição missionária, mas pelo Espírito Santo. Eles não tinham fundos missionários, nem promessa alguma de sustento regular. Nada se diz acerca de dinheiro, somente que foram enviados pelo Espírito Santo, Senhor do céu e da terra. Com um apoio assim, nada tinham a temer. E claro, isso não quer dizer que não necessitamos de denominações, dinheiro ou sociedade missionária. Quer dizer apenas que não foram enviados por um grupo de pessoas ou por uma instituição. O grande teólogo. De coração, desejo que todas as igrejas e instituições engajadas na evangelização do mundo hoje sejam cheias do Espírito Santo, em vez de estarem cheias apenas de pessoas, de sorte que possamos experimentar a vitória divina que pode ser obtida mediante o Evangelho puro. Só isso, não a pregação humanista, secularizada, derrotista, libertará a vitória da mensagem do Evangelho para o mundo. Por trás dos bastidores, estabelecendo base segura para a obra da evangelização, o Espírito Santo era também o companheiro da igreja primitiva para solucionar questões teológicas como um invisível diretor de cena. Ele tinha autoridade final para supervisionar, ensinar e dirigir. Em Atos 15, alguns cristãos gentios estavam muito confusos em virtude do falso ensino de certos cristãos judaicos. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé
e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, por causa dessa questão. Versos 1 e 2. Como resultado, os apóstolos e os anciãos realizaram um concílio em Jerusalém para considerar esta matéria. A discussão do concílio e o veredito acham-se descritos mais adiante em Atos 15. A leitura deste capítulo leva-me a crer que esses líderes conheciam profundamente o Espírito Santo, dependiam dele e oravam com uma fé inabalável de que ele conduziria as discussões a fim de que se chegasse à conclusão adequada. A conclusão a que chegaram foi escrita em uma carta aos gentios da Antioquia, Síria e Cilícia. Ouvindo que alguns que saíram dentre vós, aos quais nada mandamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Versos 23 a 28. Considerando que o Espírito Santo foi claramente mencionado em primeiro lugar, pareceu-me bem ao Espírito Santo e a nós, em vez de a nós e ao Espírito Santo. Deveriam os que interpretam a Bíblia na base de fé humanística ficar envergonhados consigo mesmos. Eles reconhecem de fato o Espírito Santo nas conferências religiosas de hoje em dia? Muitas vezes ouvimos expressões como o superintendente fulano de tal e a comissão decidiram. É muito raro ouvirmos expresso o sentimento usado na carta enviada pelos apóstolos de Jerusalém. Com a ajuda do Espírito Santo, decidimos. É claro, não vamos lutar para que cada declaração venha seguida da expressão pela ajuda do Espírito Santo, mas é deplorável que nunca se ouçam frases assim, dependendo da ajuda dele. Em tudo quanto fazemos, deveríamos reconhecê-lo, adorá-lo e dar-lhe graças, dependendo dele continuamente. E ele disso, por certo, lembrar-nos de que o Espírito Santo é enviado pelo céu para ser nosso companheiro na evangelização e no ensino, espera ser convidado para associar-se conosco. A Bíblia mostra-nos que a ignorância não é a única coisa que nos impede de ter parceria com o Espírito Santo. A falta de humildade para esperar nele é também outro fator. Lemos em Atos 16, de 6 a 10, que Paulo trabalhava de parceria com o Espírito Santo. É certo que Paulo foi o apóstolo dos apóstolos, a quem Deus usou poderosamente, mas devemos reconhecer, de igual modo, que até um apóstolo
tão sensível ao Espírito Santo como Paulo, era capaz de cometer atos afoitos devido ao seu grande zelo na pregação do Evangelho. Foi isto que aconteceu. Passando Paulo e Silas pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Versos 6 e 7. Quando lemos esta passagem, parece-nos que estamos vendo Jacó lutando com o anjo de Deus. As expressões foram impedidos pelo Espírito Santo e o Espírito de Jesus não lhe permitiu, tem um sentido combativo. Paulo tentava avançar para pregar e o Espírito Santo puxava-o para trás. Cenas assim, tão vividas na Bíblia, mostram-nos que o Espírito Santo dirigia os passos de Paulo. É impossível captar plenamente a tremenda lição que esta passagem ensina. Esta cena maravilhosa revela com clareza que o Espírito Santo quer tomar parte na obra do Evangelho como companheiro e que o iniciador da obra não é nenhum ser humano, mas o Espírito Santo. Quando eles não se deixam conduzir com facilidade, o Espírito Santo usa até mesmo a força para fazer que seus santos obedeçam ao plano de Deus para a realização de sua obra. Ele nos manda evangelizar, nos envia à colheita, mas ele deve ser o participante principal. O próprio Paulo, que possuía caráter quase imaculado e perfeito, enfrentava dificuldade em ser guiado pelo Espírito Santo, devido à sua paixão ardente e vontade indomável. Talvez o objetivo de Deus, permitindo que Paulo tivesse um espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7, fosse para que Paulo sentisse sua fraqueza e dependesse inteiramente do Senhor. Deduzimos daí que devemos sempre buscar primeiro a orientação do Espírito Santo e sermos obedientes e quebrantados a fim de podermos ser conduzidos por Ele, como ovelhas por um pastor. Só então poderá o Evangelho ser pregado em parceria com o Espírito. Se tentarmos fazer o trabalho sem Ele, entristeceremos o coração de Deus, pois tal companheirismo é indispensável à Igreja do Senhor.